Quando se fala de liberdade, geralmente se trata do poder de realizar ou não uma ação. A ideia é entender as condições nas quais o indivíduo tem, de fato, a opção de fazer ou de deixar de fazer algo. Além disso, há também a noção mais juvenil de que liberdade diz respeito às condições de se fazer o que se tem vontade. Isto é, se estou num determinado lugar e quero continuar ali, isso é uma amostra confiável da minha liberdade. Essa ideia, no entanto, foi desmontada há bastante tempo pelo filósofo inglês John Locke, conhecido como pai do liberalismo. A explicação de Locke dizia o seguinte: suponha que um homem, enquanto dorme profundamente, seja carregado para uma sala onde há uma pessoa que ele gostaria muito de rever. A sala é trancada, ele não poderá sair dali quando acordar. Ele acorda e fica feliz quando percebe quem está na sala. Portanto, não tem qualquer interesse em sair de lá. A sua vontade é ficar. A pergunta de Locke é: essa permanência é voluntária? O próprio filósofo responde e reconhece que ninguém pode duvidar da escolha que foi feita. Contudo, como o homem está trancado, é evidente que ele não é livre para sair. Ele não tem a liberdade de ir embora. Sendo assim, a liberdade não pode ser definida por meio da vontade. A liberdade só pode ser definida quanto ao poder de fazer ou de não fazer algo. Locke conclui: nossa ideia de liberdade chega até esse poder e não vai além. Porque sempre que as condições reais bloqueiam essas possibilidades, nossa real noção da liberdade termina. Fica claro que o ponto relevante é que, embora o agente permaneça no lugar por vontade própria, de modo que o seu ato de permanecer só possa ser considerado um ato livre, ainda assim ele não é, nessas condições, livre segundo Locke para ficar ou ir embora. De modo que, por mais paradoxal que isso soe, o ato livre de ficar não torna o sujeito um agente livre. Além do que é tratado nesse exemplo, existe ainda o problema do quanto os desejos do sujeito são desejos formados naturalmente. O quanto esses desejos dizem respeito ao tipo de pessoa que o sujeito é. Em outras palavras, de acordo com René Girard, as vontades de um sujeito são influenciadas pelas vontades dos outros. Portanto, como medir a liberdade de alguém que foi muito influenciado a tomar uma decisão? Essa pergunta sugere, na verdade, que as pessoas são o que são por conta de uma série de arranjos da realidade. Até o sujeito achar que ele tem determinadas inclinações, ele já assimilou e continua assimilando uma série de influências externas. Contudo, pode-se pensar na diferença entre influências e manipulações que bloqueiam a liberdade. Como se vê, a liberdade da vontade e da ação é uma ideia altamente complexa, e as pessoas que ansiosamente se apressam a afirmar ou negar a existência dessa liberdade geralmente não estão dispostas a fazer o esforço preliminar e necessário de considerar com precisão o que constitui a liberdade. Na maior parte da vasta literatura sobre o tema, procuramos sem achar uma definição detalhada que caracterize a liberdade de forma inequívoca. Assim como o tempo, a liberdade é uma daquelas concepções sobre as quais é bastante tentador pensar erroneamente que sabemos de fato do que estamos falando. Ainda assim, John Locke nos ajuda a colocar a questão de forma realista e a afastar algumas impressões ingênuas a respeito das nossas vontades.